Olá, continuando com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas, vamos falar agora sobre os fatores que afetam as curvas características de uma bomba. Existem 7 fatores que influenciam no que afetam as curvas características das bombas centrífugas. Temos a influência do peso específico, a influência da viscosidade, a influência do tamanho da bomba, o efeito da idade no uso da bomba, o efeito de materiais em suspensão e o efeito da variação da temperatura. Vamos falar um pouco mais sobre cada um destes aspectos. Vamos começar com a influência do peso específico do fluido. As curvas estudadas representam funções que ligam as grandezas características do funcionamento das bombas centrífugas, considerando fatores inerentes às mesmas. Vejamos que influência têm esses fatores acidentais. Imaginemos duas bombas iguais, funcionando com o mesmo número de rotações por minuto, mas com líquidos de pesos específicos diferentes. Se a viscosidade em ambos os casos for a mesma, a experiência terá mostrado que o rendimento é praticamente o mesmo nos dois casos. 2. As alturas totais, HE, geradas pelo rotor, também serão as mesmas, porque as velocidades tanto do rotor como do líquido não irão mudar. Por outro lado, as alturas representativas da pressão sim irão variar, porque a pressão é proporcional ao peso específico do líquido. Sabemos que a energia de pressão gerada pelo rotor é igual a P2 menos P1 sobre o peso específico do fluido que está escoando, mais as perdas de carga dentro do rotor. E também sabemos que a energia total, ou energia de elevação, é dada pela expressão altura de elevação, diferença das alturas representativas da pressão no bordo de entrada menos o bordo de saída do rotor, mais as perdas de carga dentro do rotor, mais as diferenças de energia cinética no bordo de entrada menos o bordo de saída. Mas este componente não irá variar porque as componentes V, que são U e W, não variam com o peso específico. O rendimento hidráulico epsilon também não variará se não houver mudança na viscosidade. Então resta o termo de P2 menos P1 sobre o peso específico. Se o peso específico aumentar de gama para gama linha e a altura de elevação continuar a ser a mesma, então se assume que este termo não muda. Então se assume que para este termo não mudar, deverá ter um aumento no numerador, ou seja, deverá haver para compensar o termo uma variação na diferença das pressões, devido à variação do peso específico, ou seja, deverá aumentar na mesma proporção que aumenta o peso específico. Dessa forma, teremos que um P2 menos um P1 sobre o peso específico para um novo peso específico terá uma diferença de pressões no bordo de saída menos no bordo de entrada diferentes. A variação de pressão entre a saída e a entrada do rotor será tanto maior quanto maior for o peso específico. Por outro lado, a potência motriz variará diretamente com o peso específico, dado que a potência motriz está relacionada diretamente com o peso específico do fluido que está escoando pela bomba. A figura mostra a variação das grandezas com a descarga para os casos de bombeamento de água e gasolina pela mesma bomba. Admitamos que o líquido, por exemplo a água, se encontre na temperatura normal de 15 graus Celsius. Se a água for quente, seu peso específico será menor. Nas bombas de água quente para caldeiras, por exemplo, a redução do peso específico pode ser de até 15% ou mais. É preciso continuar a bombear um dado peso de água por segundo, não um dado volume, porque o que se deseja na caldeira é um dado peso de vapor por unidade de tempo, contra uma pressão estipulada, que aumenta na caldeira com o aumento da temperatura. Assim, a potência consumida para acionar a bomba aumentará com o aumento da temperatura da água, para o fornecimento de um dado peso de água a ser transportado. Então, levando isso para o gráfico que apresenta dois fluidos, um com menor peso específico que a gasolina e um com maior peso específico que a água, observamos que, de fato, o fluido com maior peso específico apresenta maior potência para ser escoado. Então, observem este gráfico. Temos a curva da potência versus a descarga para a água e da potência versus a descarga para a gasolina. Observamos que como a potência é diretamente proporcional ao peso específico, e no caso o peso específico da água é maior aqui, então irá se necessitar
uma maior potência para escoar água que para escoar gasolina, que apresenta um peso específico menor. O rendimento para ambas é igual. Agora, a altura manométrica da água é maior para uma mesma vazão que para a gasolina, que tem um peso específico menor. Mas já a altura de elevação, que é a energia que o rotor entrega ao líquido, é a mesma tanto para a água quanto para a gasolina. Ou seja, como foi mencionado no início, a altura de elevação é um termo teórico, é uma energia teórica que se assume que o rotor entrega a ambos os fluidos, só que um fluido irá absorver mais essa energia do que o outro, mas a mesma energia será fornecida pelo mesmo rotor. Vamos ver agora o exemplo da influência da viscosidade. Se a viscosidade variar, ou variar a temperatura, que também afeta a viscosidade, as perdas por atrito e turbilhonamentos, principalmente no rotor e entre o rotor e a caixa, também variarão, e a sujeição do líquido às trajetórias impostas pelas pás do rotor também sofrerão alteração. Então haverá, portanto, valores diferentes para as grandezas características conforme varia a viscosidade. Para os mesmos valores de descarga e da velocidade, quanto maior a viscosidade, menores serão os valores que sobram para a altura útil ou para a altura manométrica e para o rendimento, e maior a potência consumida. Isso quer dizer que a bomba, trabalhando com a mesma velocidade, só poderá fornecer a mesma descarga bombeando líquido de maior viscosidade para uma altura manométrica menor, e para isso exige também maior potência motriz devido às perdas internas. Lembrando que os próximos gráficos estarão em função da viscosidade cinemática, que não é nada mais do que a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Para entender um pouco melhor a influência da viscosidade, observemos estas curvas características da altura manométrica em pés versus a descarga em galão por minuto para óleos com diferentes viscosidades comparados com a água. Observamos que para uma mesma descarga, com o aumento da viscosidade, há uma menor altura manométrica. Então, à medida que aumenta a viscosidade do fluido, o fluido terá menor capacidade de absorver a energia fornecida pelo rotor. Isso para uma bomba operando a 1475 revoluções por minuto. A influência da viscosidade na potência se vê refletida com um aumento da potência para fluidos cada vez mais viscosos. Quando comparamos a potência no bombeamento da água com diferentes vazões, com fluidos com viscosidades superiores, observamos que com o aumento da viscosidade, há um aumento para uma mesma descarga do valor da potência. No caso do rendimento, o comportamento é ao contrário. À medida que aumenta a viscosidade, o rendimento diminui fortemente. Se comparamos o caso da água com o caso dos óleos com diferentes viscosidades, observamos que esse rendimento cai pronunciadamente para uma mesma bomba com 1475 revoluções por minuto. Isso quer dizer que quando relacionamos o gráfico da altura manométrica versus a viscosidade cinemática, observamos que com o aumento da viscosidade, há de fato uma queda na altura manométrica com que o fluido será escoado pela tubulação de recalque. Já o comportamento no caso da potência, com o aumento da viscosidade, há um aumento da potência a ser consumida pela bomba para escoar um fluido para as mesmas condições de recalque. No caso do rendimento, as características são parecidas com a altura manométrica, só que mais pronunciadas, já que a queda se dá quase que parabolicamente. À medida que aumenta a viscosidade, a queda no rendimento é muito mais pronunciada. Para entender a influência do tamanho da bomba, precisamos mencionar o seguinte. Teoricamente, bombas geometricamente semelhantes terão as grandezas variando proporcionalmente entre si, conforme vimos anteriormente. Então, as curvas características deveriam ser teoricamente semelhantes, mas na realidade, em uma série de bombas geometricamente semelhantes, as de menores dimensões têm rendimento mais baixo porque a espessura das palhetas, as folgas, a rugosidade relativa e as imperfeições são relativamente maiores para essas bombas menores do que para as de maiores dimensões, e por isso as curvas não são exatamente semelhantes.
O efeito da viscosidade é acentuado nas bombas pequenas, de modo que as bombas centrífugas deverão ter dimensões tanto maiores quanto maiores forem as viscosidades dos fluidos a bombear. Na figura podemos observar o comportamento de bombas semelhantes. Os valores referentes à bomba com olhos de várias viscosidades são expressos na forma de percentagem, comparando seu funcionamento com o equivalente para o caso da água. Na figura verificamos que uma bomba centrífuga com rotor de 30 cm de diâmetro bombeará óleo de um estoque para uma altura manométrica igual a 90% da que conseguiria se o líquido fosse água. Se o rotor tivesse 20 cm, bombearia apenas a uma altura igual a 82%. A figura seguinte revela o que foi mencionado anteriormente, a respeito da necessidade de dimensões grandes para maiores viscosidades, a fim de não baixar excessivamente o rendimento. Por exemplo, com diâmetro de 20 cm e viscosidade de 1 estoque, o rendimento da bomba seria da ordem de 55% do rendimento da mesma trabalhando com água. Com diâmetro de 30 cm, o rendimento melhoraria e passaria a 78% do valor que se obteria usando água. Passamos agora a falar sobre o efeito da idade do uso da bomba. Com o decorrer do tempo, o desgaste normal e a deficiente conservação da bomba alteram as curvas características. O desgaste dos anéis separadores, gachetas e mancais aumenta as fugas internas do fluido, tornando ainda menor o rendimento. Na figura acham-se representadas as curvas principais para uma mesma bomba quando estava nova e quando foi sujeita a um prolongado tempo de uso. Para o mesmo valor de descarga, vê-se que a bomba usada fornece um valor menor da altura útil para a bomba usada e tem um rendimento também menor, necessitando, por outro lado, uma potência maior. Em vista disso, não se devem empregar para uma bomba já em uso há longo tempo as curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do estado de conservação da bomba e adotar valores com correções. Quando falamos do efeito de materiais em suspensão no líquido, nos referimos a que a água pode trazer em suspensão sólidos ou elementos pastosos. A mistura se comporta como um novo líquido de maior densidade e maior viscosidade. Devido à natureza diversa dos componentes de tais misturas, não se podem fixar regras gerais como se faz para líquidos puros. Assim, por exemplo, a água com 5% de polpa de papel, por exemplo, reduz o rendimento da bomba pela metade e com a descarga abaixo do normal do projeto. As bombas de drenagem, trabalhando com misturas lama-água ou areia-água com peso específico, por exemplo, da ordem de 1.600 kg/força por metro cúbico, obrigam a formas especiais de rotores diversas sobre certos aspectos das de água limpa. Finalmente, para falar do efeito da variação de temperatura, as condições de operação ou desempenho de uma bomba são afetadas quando ocorre variação na temperatura do líquido bombeado. A aceleração da temperatura provoca uma redução do peso específico do líquido e, portanto, também no valor da potência motriz. Portanto, o rendimento não varia. Mas a viscosidade diminui com a elevação da temperatura do líquido, havendo como consequência uma alteração no rendimento. Assim, por exemplo, nas bombas de alta pressão, nas de múltiplos estágios para caldeiras e nas de um estágio para bombeamento de água quente, a redução da viscosidade acarretará um aumento nas perdas internas por fugas, uma redução das perdas por atrito no disco e coroa de fixação das pás do rotor e redução das perdas hidráulicas à bomba. Existem fórmulas empíricas que permitem determinar o rendimento NT de uma bomba operando numa temperatura T, ensaiada numa temperatura T0, para o qual o rendimento obtido foi eta0, como é o caso da equação mostrada no slide. Então, nesta equação temos eta-T, que é a viscosidade, eta-T, que é o rendimento para uma dada temperatura, como sendo igual a 1 menos eta0, que é a viscosidade que é o rendimento para uma temperatura de teste. Este termo corresponde ao coeficiente da viscosidade cinemática para a temperatura 0, idem para a temperatura T maior, e N, que é um coeficiente que varia entre 0,05 e 0,1, confirmado pelo fabricante. Com isso, acabamos de ver todos os fatores que influenciam ou alteram as curvas características de uma bomba.